Olá, seja bem-vindo a mais um Rede de Olhares aqui pela UX-TV, canal de identidade parceira do canal Futura. O assunto de hoje é para você que nos assiste em casa. Quem de nós nunca se automedicou? Tomou aquele remédio sem falar com o médico para dor de cabeça? É sobre o hábito popular de se automedicar que a gente conversa a partir de agora. Você é um desses que se automedica por conta, não conversa com o seu médico, toma o remédio tanto para dor de cabeça quanto para um resfriado? E você sabe quais são os malefícios dessa atitude? É sobre isso que a gente conta nesses 60 minutos de programa ao vivo. Você tem dúvida ou quer contar quais os remédios que você toma por conta? Participe da interatividade com a Jéssica Lima. Não é mesmo, Jéssica? É isso mesmo, Carol. Então, você que está em casa e quiser enviar sua dúvida, então, por meio do Facebook, pode ser pelo facebook.com/UXTV ou pelo Twitter também no @UXTV. E quem quiser pode ligar no 3218 2194 e encaminhar suas perguntas sobre o assunto do Rede de Olhares. Ok, obrigada, Jéssica. No quadro Armazém, que é o quadro do jornalismo cultural, hoje no comando de Matheus Guarese. E aí, Matheus? Olá, Carol. Olá, você que nos assiste aí em casa. O assunto do programa de hoje vai ser a comemoração dos 50 anos da Associação de Futebol de Mesa aqui de Caxias do Sul. Durante essa semana acontecem diversas atividades. Tem exposição fotográfica, exposição do acervo histórico e também torneio de futebol de mesa. Por isso nós recebemos o Adalto, o Luiz e o Gustavo para falar sobre isso no segundo bloco. Carol. Muito obrigada, Matheus. Para debater sobre esse assunto, a gente recebe professores, profissionais e acadêmicos da área de farmácia, daqui da Universidade de Caxias do Sul, e a farmacêutica também da Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul. Também recebemos o médico Dagoberto Godoy e a socióloga Jussiane Paula. Sejam todos bem-vindos. Na nossa atração artística, direto dos Estados Unidos, mas é caxiense, a Ana Gazola. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Nós vamos falar sobre a saúde lá dos Estados Unidos e falar se esse hábito de se automedicar é só nosso, dos brasileiros, ou os americanos também têm esse hábito, né, Ana? Com certeza. Obrigada. Antes de falar de fato e jogar essa discussão para dentro do estúdio aqui da UX-TV, a gente foi às ruas saber se de fato as pessoas têm esse hábito de se automedicar. E as respostas a gente confere agora. O senhor já tomou remédio sem prescrição médica? Já. Só com a receita, que sem a receita eles não me vendem. Não, nem remédio para dor de cabeça eu não tomo. Às vezes eu tomo. Não, nunca tomei. É muito perigoso, né, tomar sem prescrição médica, então, sem condições de tomar. Já, porque eu sou médica. Ah, quais tipos de remédio, então, você já tomou? Analgésico, anti-inflamatório, antibióticos, tudo que tu pode imaginar. A não ser algumas coisinhas analgésicas, coisinhas, mas aí eu não considero isso medicamento. Só analgésicos. Algum tranquilizante. Melhorar o Fontol. É só para anemia que eu estou comprando. Então eu fui no farmacêutico, ele me indicou que me sinto bem com ele. Só alguma coisa para dor de cabeça, tipo um Dorflex, alguma coisa assim. Dorflex, paracetamol, essas coisas. Só os mais comuns, paracetamol, essas coisas assim, nada além disso. Esses remédios você recebeu por indicação farmacêutica ou foi por alguma pessoa que você conhece? Algum parente sempre indica, né? Diretamente com a farmácia, sempre tem lá uma pessoa que orienta a gente. Por pessoas, pelo senso comum. Do farmacêutico, que a gente vai e pede, tá com dor de cabeça, uma dorzinha muscular. Mas você indica então que a pessoa tome remédio com prescrição, né? Com certeza, com certeza. É muito importante a prescrição médica. Fica a dica aí que é a questão da prescrição médica. Mas, professor Diego Gnata, que é coordenador do curso de farmácia aqui da UX, a gente escutou nas ruas que o pessoal fala, eu tomo um analgésico ou um antigripal porque não é medicação. Que mania é essa de achar que esses medicamentos não são, de fato, remédios? Então, boa noite, tudo bem? Primeiramente, então, a gente agradece a participação no programa, tratando de um tema tão importante que é a automedicação e o uso racional dos medicamentos. Na verdade, os analgésicos, os antitérmicos, os anti-inflamatórios são medicamentos e, assim como qualquer medicamento, se não utilizado na dose correta, com a orientação correta de um profissional da saúde, pode ocasionar riscos. Inclusive, se nós pegarmos dados do CIT, do Centro de Informações Toxicológicas aqui do Estado,
nós tivemos em 2013 mais de 6 mil casos de intoxicação por medicamentos. O número de intoxicação por medicamentos é maior do que o número de intoxicação por exemplo, produtos de limpeza, agrotóxicos ou por picada de aranha, de cobra e assim por diante. Então, sim, é um risco e tem que se tomar muito cuidado. Eu tenho até uma informação aqui que medir a quantidade de pessoas que se automedicam é complicado, né? A gente fez a enquete, viu um grande número, mas não se tem um número exato de fato. Mas uma pesquisa do Instituto Ciência, Tecnologia e Qualidade entrevistou, na verdade, 1.480 pessoas de 12 capitais brasileiras. E o resultado foi que 76,4% desses entrevistados responderam que possuem, de fato, esse hábito de se automedicar. Professora, eu começo contigo e a pergunta daí pode ser compartilhada com vocês quatro aqui, Por que esse hábito do brasileiro de se automedicar? O Brasil hoje está entre os 5 países do mundo que mais consomem medicamentos. E como o pessoal da rua comentou, né, existe sim esse hábito, e o que eu acho que nós, profissionais da saúde, temos que tentar, né, trabalhar nesse sentido é de informar. Falta informação. Eu acho que o processo de educação em saúde ele é fundamental, né? Nós temos que mostrar para a sociedade que não que é perigoso, né, a automedicação, e que a sociedade busque o profissional da saúde, né? O médico para aqueles medicamentos que exigem prescrição médica, o farmacêutico para os medicamentos isentos de prescrição médica, mas que não é o fato de ser isento da prescrição médica que não exija-se, né, um profissional habilitado, capaz de tirar as dúvidas e orientar pelo melhor medicamento. Inclusive, eu acho que é importante esse estudo do ICTQ, ele mostra também um outro dado preocupante, que 30% da população brasileira aumenta a dose dos medicamentos que são prescritos pelo médico na intenção de melhorar antes, né, ou ter a cura antes. Quando é importante manter as doses prescritas, porque essas doses elas são calculadas de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Tá certo. Professor Dagoberto. Pois não. E você, por que análise que você faz que o brasileiro tem esse hábito popular mesmo de se automedicar? Por quê? Isso decorre de várias coisas, inclusive a dificuldade de acesso ao serviço de saúde, que vem diminuindo paulatinamente. Mas também não é um hábito só do brasileiro. Na realidade, eu não conheço um país do mundo que tenha acesso a medicamentos em que as pessoas não tenham a tendência a se automedicar. E essa tendência à automedicação, ela é especialmente importante nos exemplos que foram citados, como analgésicos, como anti-inflamatórios, como se essas medicações elas fossem de baixo risco. Para a maioria das pessoas, isso é possível de ser considerado como baixo risco, mas para muitas pessoas essas medicações são, por exemplo, de alto risco, né? Se nós tomamos um comprimido de AS e agora a dengue está nos rondando, né? Nós podemos transformar a dengue para uma doença muito mais grave do que ela já é. Um simples anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios, eles estão... o uso não controlado é a segunda causa de insuficiência renal crônica no mundo, levando a pessoa à necessidade de hemodiálise por dano do rim. De novo, anti-inflamatórios que são muito usados. Um anti-inflamatório é capaz de descompensar uma insuficiência cardíaca de uma pessoa ou causar uma crise hipertensiva. Isso não é uma intoxicação. Mesmo em doses terapêuticas, essa situação pode ocorrer. Então, as pessoas têm que ter cuidado. Quando se prescreve um antibiótico ou algum outro medicamento, muitas vezes as pessoas não tomam, porque elas foram ler a bula e tem tantos para-efeitos que elas ficam receosas de tomar. No entanto, todo medicamento tem um número muito grande de para-efeitos e por isso ele tem que ser controlado e tem que ser tomado de maneira adequada. E, já entrando, trazendo para o meu lado pessoal, eu sempre falo para os meus alunos, a prescrição médica, a receita de um médico deve ser o seu cartão de visita. E
qualquer pessoa deveria exigir que a sua prescrição, a receita que recebe do médico, fosse escrita com letra legível. Porque importante isso. muitas vezes isso, a pessoa não está se automedicando, mas ela está recebendo um medicamento errado porque ninguém conseguiu traduzir o que está escrito naquela prescrição. Então, essa é uma coisa que eu gostaria que as pessoas atentassem, né, para que elas possam ficar protegidas. E a outra alerta que eu gostaria de fazer é que os fitoterápicos, eles também são medicamentos e também têm efeitos colaterais. Então, e a gente também vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, não é para se atirar nos fitoterápicos sem orientação também, porque também vão ter problemas. Ótimo. Lívia, que análise que você faz desse período ou dessa sociedade que se automedica? Eu acho também que de uns tempos para cá, a facilidade ou a variedade de informações que a gente encontra, por exemplo, na internet, através de sites, de blogs, enfim, só que essas informações nem sempre são confiáveis, né? E claro, às vezes a pessoa ela necessita de uma consulta, enfim, o ideal, o apropriado seria essa consulta médica, mas enfim, por diversos motivos não ocorreu. E ela buscou essa informação, então, nesse site. É um site que não é confiável ainda por cima, né? Ainda falando que os colegas sobre os medicamentos, lembrei de um outro caso também, porque agora eu trabalho há 2 anos na rede pública, mas já trabalhei um bom tempo na rede privada também. E ao sermos procurados, os farmacêuticos, enfim, agora principalmente nessa época de inverno, a respeito de medicamentos antigripais, de um auxílio, o que eu sempre notava e auxiliava? Mas um bem clássico, paracetamol, analgésico e antitérmico. Então, eu usei esse, mas aí eu estou tomando mais um chazinho e mais alguma coisa. E nesse chazinho já é uma fórmula, é uma combinação que contém paracetamol. Então, o paracetamol em determinada dosagem, ele é hepatotóxico, né? Então, é exatamente isso, não é um simples analgésico, né? Tem que ver, na verdade, tudo que ele pode ocasionar. E, às vezes, está presente em mais de uma fórmula e a pessoa está, enfim, tomando exageradamente, né? Levando a muitas reações, né? Jussiane, e você? Boa noite. Que análise você faz pelo olhar da sociologia? Bom, em relação ao que já foi comentado desde o início da matéria, eu percebi que vinham falando muito assim, esse hábito popular. Quando nós levamos esse hábito popular, é interessante pensar culturalmente. O hábito de se automedicar, hábitos e costumes, fazem parte da cultura. Então, o hábito de se automedicar, ele está na cultura do brasileiro, e em outros países também. Inclusive, eu estava pesquisando algumas coisas e vi uma jornalista ensinando, ela morou na Alemanha e estava dando dicas dos remédios que você consegue comprar sem receita na Alemanha. Isso me chamou bastante atenção. E ela até dizia, pode falar por esse nome aqui, que eles vão entender. Então, esse hábito cultural, a minha avó faz um chá e minha mãe nos criou todos assim. Uma coisa bem comum encontrar na minha região, eu sou nordestina, são as garrafadas de ervas. Bom para tudo, de arrumar marido só não para ganhar na Mega Sena, mas bom para tudo. Então, assim, as pessoas vão por esse costume, mesmo sabendo que tem problemas e que às vezes não faz nenhum efeito, como a colega falou sobre a questão do paracetamol. Em 3, se você vai fazer o tratamento com antigripal, em 3 tem uma quantidade de paracetamol que é muito além do que se pode tomar. Tu triplica a dose, né? Exatamente. Então, eu acho que nós podemos analisar também a questão cultural. Muito bem, muito obrigada. Diego, tu queria falar? Muitas vezes os pacientes, eles utilizam para uma dor de cabeça ou para algum outro sintoma, quando na verdade aquela dor de cabeça está sendo ocasionada por um outro problema mais sério, como hipertensão, né? Não se busca o aconselhamento, uma consulta médica, não se faz o diagnóstico correto e nós estamos mascarando alguns sintomas. Então tem que ter um cuidado, eu acho que o profissional da saúde é fundamental, né, para ajuda na decisão correta desse indivíduo.
Tá certo, muito obrigada. Eu quero falar, a gente falou tanto que não é costume... Eu vou pegar emprestado o teu microfone. A gente falou tanto que não é só costume dos brasileiros, então vamos falar de uma brasileira que está lá nos Estados Unidos. E de fato, Ana, esse costume os americanos também têm, eles se automedicam? Sim, totalmente. Os americanos se automedicam muito. E tem muita gente hoje em dia que eles criticam muito porque as pessoas são viciadas em remédios tipo que eles chamam painkillers, né? Que matam a dor, tipo Motrin e mil outros que existem. E as pessoas são realmente viciadas nisso. Existem alguns remédios, tipo... Eu nem me lembro o nome, mas eu sei que tem muita gente viciada nisso e as pessoas acabam tomando esses remédios mesmo sem ter dor. Parece que faz parte de Ou para evitar que venha a dor, né? Tem o pessoal que toma... uma dor psicológica e as pessoas acabam tomando esses remédios, então... Mas eu acho que os remédios nos Estados Unidos são mais controlados do que aqui no Brasil. Como é que é o acesso lá? Cada esquina tem uma farmácia? Porque aqui no Brasil é assim, né? São farmácias que parecem supermercados, né? Então, até no próprio supermercado tem sempre uma seção de farmácia onde você pode encontrar remédio assim para tudo. E o acesso também, então, é semelhante, mas é um pouco mais controlado. Mas quando tem algum remédio que é mais forte, que necessita de uma prescrição médica, é realmente muito difícil de conseguir. Eu acho aqui no Brasil mais fácil de conseguir esses remédios. Você sempre tem um jeito, né? Um jeitinho, uma coisa. Vamos escutar o professor Diego. De fato, a gente sabe que, por exemplo, até fazendo um gancho com a fala, eu sei, por exemplo, que a Ritalina, que muitos estudantes usam por causa do vestibular, essa tem às vezes, muito disponível na internet. Mas, no geral... A Ritalina, por exemplo, é um medicamento controlado, deveria ter uma prescrição médica, o farmacêutico ele tem que registrar esse medicamento no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados da Anvisa. Eu acho que se nós pegarmos a evolução histórica do controle dos medicamentos no Brasil, nós estamos avançando, né? Deveríamos avançar mais, mas a legislação está cada vez melhor, né? A sociedade começou a exigir a presença do farmacêutico nas farmácias, e os próprios conselhos, né, por exemplo, o Conselho Regional de Farmácia está investindo em fiscalização, cobrando a presença do profissional e, portanto, a gente consegue controlar um pouco mais, né, o uso principalmente dos medicamentos que são os chamados controlados, aqueles que obrigatoriamente exige-se uma prescrição médica porque podem provocar, por exemplo, né, o vício do uso desse medicamento. Então, nós estamos evoluindo. Eu acho que sim, precisamos evoluir mais. Daqui a pouco a gente fala dos vícios. Pode ficar com o microfone. Quero falar com as estudantes de farmácia. Elas vão dizer que elas não usam, né, medicação por conta e tal. Mas a gente sabe que às vezes a gente faz isso. Eu quero saber o teu nome, por favor. Pode segurar o microfone? Bem pertinho do... Como é que é o teu nome? Kerloey. Erloey. Kerloey. E aí, tu já utilizou algum medicamento sem prescrição médica ou sem falar com o médico mesmo? Sim, bastante. Quais? Para gripe, dor, anti-inflamatório. Como a gente tem um conhecimento, né? A gente usa, né? Mas antes de fazer o curso de farmácia, que agora tu tá estudando, mas antes tu já tinha esse hábito de se automedicar? Mas minha mãe, né? Mas daí a mãe dá pra gente. Daí eu já não tinha esse conhecimento, então eu tomava o que ela dava, mas... Ótimo, muito obrigada. Pode ser contigo. E o teu nome? Morgana. Morgana. E você? Também tem o hábito que veio da mãe? Às vezes a gente faz isso, né? Toma um remedinho que vai logo passar. De fato, foi para ti assim também? Sim, a mãe vai passando pra gente. Toma aquilo que é bom. Mas medicamento para dor de cabeça, a gente usa. Porque tem o conhecimento e sabe que não é tão perigoso assim. E medicamento para tosse também eu já usei, mas sempre procurei auxílio do farmacêutico no que seria bom para usar. Ótimo, obrigada. Eu quero até pedir para a produção, a gente tem uma charge que a gente separou para mostrar o quanto a automedicação tem um malefício grande aí. Eu sei que o professor Dagoberto já deu umas pinceladas, né? Aí, ó, a Branca de Neve recebendo uma medicação que seria a maçã, mas é um medicamento, né? Professor,
quais outros malefícios que a automedicação pode provocar na pessoa? Bom, vamos começar por alguns exemplos. Pode ser. Remédios para tosse. A tosse é o nosso principal mecanismo de defesa pulmonar. Se a pessoa tem um germe que chega até o seu pulmão e a tosse é sedada, esse germe não é expulso do pulmão e pode dar uma pneumonia, por exemplo, né? Reações alérgicas que muitas vezes não são, podem ser previstas porque a pessoa teve alergia a determinado fármaco, a determinado remédio. Só que, como ela tem acesso a outro remédio, que é o mesmo fármaco, mas com um nome comercial diferente, ela pode ingerir e morrer, por exemplo, por um choque anafilático. Ela pode estar usando medicamentos que são anticoagulantes para proteger, por exemplo, contra um acidente vascular cerebral e pode tomar um simples, de novo, AS e, por isso, ter sangramentos graves que não são contidos. Então, é uma série de situações que realmente a gente poderia, para cada classe de fármacos, nomear um sem número de exemplos. Remédio para o estômago. O pessoal também se automedica no estômago, né? Sim. O que pode causar aí se tu tomar alguma coisa errada? Bom, pode causar desde, vamos dizer assim, mascaramento de um sintoma, como, por exemplo, a pessoa pensa que tem uma úlcera e tem um tumor, né? E deixa esse tumor evoluir durante um longo tempo. Ela pode ter, exagerando, diarreia, Existem até laxantes que o hábito de se usar laxante pode tornar, entre aspas, o nosso intestino dependente do laxante e a pessoa só conseguir evacuar depois utilizando o laxante e é difícil de recondicionar o intestino. O Diego falou sobre os controles dos fármacos e uma das coisas que nós temos que assim realmente exaltar no nosso país nesses últimos anos foi o controle dos antibióticos. Porque o controle dos antibióticos tem uma dimensão social muito maior do que parece. Não é porque a pessoa tomou só o antibiótico e teve um efeito colateral daquele antibiótico. É que o uso indiscriminado vai aumentando a resistência das bactérias aos antibióticos. E nessas últimas décadas surgiram, pelo menos nessas 2 últimas décadas, surgiram muito poucos antibióticos novos em relação à capacidade das bactérias resistirem a esses antibióticos. De modo que se continuasse naquele ritmo, como ampicilina sendo tomado como bala de goma, né? Estou com resfriado, toma 2 comprimidos. Melhorou porque era um resfriado. Mas o resfriado é uma doença viral, não responde ao antibiótico. Só que a pessoa já usou antibiótico e isso vai gerando resistência na população. É por isso que sempre se escuta, né? Justamente essa expressão, se tu tomar demais, daqui a pouco para de fazer efeito. É justamente por causa disso. Nesse caso pode acontecer, e isso é um perigo. Mas e nos outros remédios, por exemplo, esses que são os analgésicos ou até os antigripais, eles também pode correr o risco de não fazer efeito também, depois de tanto uso contínuo? Existem alguns medicamentos que, se usa continuamente, sofrem um fenômeno que cientificamente é chamado de taquifilaxia. Ou seja, o medicamento deixa de fazer efeito naquela pessoa. Por exemplo, os medicamentos que são usados para asma, os sprays, se eles forem usados continuamente sem a orientação médica e sem usar outros medicamentos juntos, eles podem perder o efeito. E com isso pode até colocar a pessoa em risco. Outros medicamentos, por exemplo, para angina, para cardiopatia isquêmica, se usar continuamente sem se dar um intervalo, esses medicamentos também podem perder grande parte do seu efeito. E são todas doenças que podem tirar a pessoa da absoluta normalidade, do ponto de vista de sintomas, para a morte das pessoas. Então, essas coisas têm que ser cuidadas. É perigoso. Gente, a gente vai fazer um intervalo. Agora a gente vai de som e depois a gente volta para debater mais um pouco. Ana, antes de escutar o teu som, vamos falar um pouco da tua agenda. Tu veio para Caxias do Sul justamente para fazer um show, né? Sim. Eu vim de Los Angeles para fazer um show que vai ser sábado, agora na Casa da Cultura,
lançando o meu novo CD, projeto chamado Ana Gazola, Músicas e Palavras dos Bee Gees. E são 11 canções dos Bee Gees, com versões em português. Ai, que legal! Que eu vou apresentar aqui em Caxias e para o Brasil. É a primeira vez que eu estou fazendo esse show no Brasil. Um projeto feito, direcionado para o Brasil e com permissão dos Bee Gees, do Barry Gibbs, que é o Bee Gees ainda vivo. E um projeto muito bacana. Ai, que legal, bem bacana mesmo. E vai ser na Casa da Cultura nesse sábado, que horas? Às 8h30 da noite. Às 8h30. Então todo mundo está convidado, né, Ana? Todo mundo. E levem a sua mãe, porque o dia seguinte é o Dia das Mães. Muito bem. E eu quero fazer uma homenagem bem bonita para todas as mães. Ai, que bom. Que provavelmente conhecem os Bee Gees, da época delas. Boa propaganda, Ana. Ana, a gente fica no som de quem? Qual música que tu vai tocar? Eu vou cantar uma música minha chamada Blue Love. Ótimo. Antes eu chamo o pessoal, a gente escuta a Ana, mas logo, logo a gente volta com mais Rede de Olhares aqui pela UX TV. Cada vez mais eu acredito que o amor é mais doido que doído. Dentro da gente o bandido machuca, rouba e paga sem recibo. Se arrepende, prende, aprende, apanha, arranha tanta manha. Depois chuta e deixa a biruta. Cada vez mais eu acredito que o amor é quase um bandido que faz doer o lado mais bonito. Na dor me dou, me dá, me diz como se faz pra ser feliz. O amor. Blue love. Sometimes I think love is amazing, almost as painful as it's crazy, making us mad cause we feeling, believing, deceiving, giving, not receiving. Se arrepende, prende, aprende, apanha, arranha tanta manha. Depois chuta e deixa a biruta. Cada vez mais eu acredito que o amor é quase um bandido que faz doer o lado mais bonito. Na dor me dou, me dá, me diz como se faz pra ser feliz. Blue love. Ai, o amor. De uma janela ao longe, um dia acinzentado, um ar desconfiado olhava longe. Um canto atrapalhado, um verde desbotado, se olhar de monge, tão longe. Segunda-feira é hoje, Monday it's today. Não estudei, não estudei.
não estudei. I love you, solamente tu. Muito bom! Ao som da voz da Ana Gazola, a gente volta com mais Rede de Olhares, hoje debatendo sobre aquele hábito popular da automedicação. Mas antes de voltar esse assunto aqui, debater aqui com os nossos convidados, a gente vai falar um pouco de jornalismo cultural, não é mesmo, Matheus? É isso aí, Carol. Agora, então, o assunto do Armazém é futebol de mesa. Isso porque a associação aqui de Caxias do Sul está comemorando 50 anos em 2015. E eles convidam toda a comunidade aqui da região para participar dos eventos de comemoração. A gente recebe o Adalto, o Luiz e o Gustavo conosco aqui no estúdio. O Adalto que foi um dos fundadores dessa associação, né? Conta pra gente qual era o objetivo de vocês quando fundaram esse grupo aqui em Caxias. O objetivo seria perseguir um sonho que é um sonho que ainda eu tenho, de tirar meninada da rua para praticar um esporte que se chama futebol de mesa. É o antigo futebol de botões. Nós conseguimos, em 1965, realizar a formação da Associação de Futebol de Mesa de Caxias, que na época tinha o nome de Liga Caxiense de Futebol de Mesa. A Liga prosperou e nós representamos o Rio Grande do Sul no primeiro campeonato brasileiro realizado em Salvador, na Bahia, em 1970. Nós conseguimos levar 5 pessoas para lá, realizamos uma boa campanha. Voltamos a praticar em 71 em Recife e em 72 nós realizamos aqui no ginásio da ABB o 3º campeonato brasileiro. Desde então, todos os anos nós conseguimos manter essa participação de futebol de mesa a nível nacional. Uma equipe bem representativa, então, aqui de Caxias do Sul. Bem representativa. Nós temos aqui o nosso menino prodígio, que é bicampeão brasileiro. Bicampeão brasileiro na categoria juvenil, júnior, né? E nós temos bastante elementos positivos aqui, que são excelentes pessoas, excelentes. Na festividade de ontem, eu tive a alegria de abraçar amigos que eram meninos que nem ele, quando nós iniciamos, e hoje estão com cabelo branco, barba branca e tal. Mas eu vi que realmente aquilo que foi plantado com muito amor, muito carinho, deu frutos. E aqui estão os frutos também, né? São, tranquilamente. Eu hoje tenho uma realização pessoal muito grande em ver que tudo isso se transformou algo positivo, algo que deu resultado e que está hoje, no contexto nacional, dando a Caxias do Sul a primazia de ter a entidade mais antiga do Brasil. Olha só, vamos falar com o bicampeão. A segunda é em Alagoinhas, que vai comemorar 50 anos em setembro. Vamos falar com o Gustavo, então? Gustavo, como é que tu começou a jogar futebol de mesa? Eu comecei a jogar futebol de mesa com uma apresentação que o Daniel Maciel foi na escola fazer e um amigo meu chamado Emerson começou a jogar. E nisso, deu umas 2 semanas, ele me chamou. Eu comecei a jogar, achei interessante, né? E agora eu tô jogando. Competindo em torneios nacionais? Sim. Como é que foi tua última conquista aí? Minha última conquista foi no Brasileiro de 2013, que foi em Caiobá, no Paraná. Eu joguei até a final contra o Emerson. E aí eu conquistei o bicampeonato brasileiro. Em cima do Emerson, então? Em cima do Emerson. Vamos falar com o Luiz. Luiz, vocês prepararam diversas atividades, então, nessa semana, para o pessoal participar junto com vocês dessas comemorações, né? Explica pra gente como é que está funcionando essas mostras fotográficas, de toda essa história que o Adalto contou pra gente agora. Justamente. A gente está essa semana no Shopping São Pelegrino, de segunda até domingo. Nós temos vários eventos dentro desse evento. Na segunda-feira nós tivemos então a solenidade comemorativa aos 50 anos do nosso clube de futebol de mesa.
Hoje nós temos uma final, a final da Copa dos Campeões, que confronta 2 atletas que adquiriram o direito de disputar essa final, vencendo torneios internos da própria FM, que é o Daniel Pisamilho e o Daniel Maciel. Amanhã nós temos o torneio Master, que vai confrontar alguns de nossos fundadores que vão voltar de 65 a jogar e desfilar e voltar a campo, voltar às mesas. Vai ser um evento dentro do evento, um evento histórico, justamente porque muitos desses pioneiros vão estar lá desfilando os seus botões e as suas habilidades, não é? Os nossos professores do início. Na quinta-feira nós temos um painel esportivo, um debate esportivo, e já na sexta e no sábado, então, o torneio nacional do cinquentenário, que vai trazer a Caxias do Sul atletas de diversas localidades do Brasil e muitos atletas também do interior do Rio Grande do Sul, para selar com chave de ouro, então, essa semana de comemoração aos 50 anos da nossa FM de Caxias do Sul. E se alguém quiser chegar lá para jogar futebol de botão, pode também? Claro, também. Nós estamos com os nossos estádios, não é? Dos nossos estádios à disposição também para o que tem sido chamado a degustação do esporte, né? Nós temos sempre um monitor nosso lá, um atleta nosso, para que, com os times de botão já também disponíveis, para que o pessoal possa lá bater uma bolinha com a gente também e, quem sabe, pegar um gosto e se tornar um atleta também campeão, como o Gustavo Lima. E o Adalto também inventou uma regra, isso? No Brasileiro? Vamos pedir para ele explicar um pouquinho dessa história? Olha, essa é uma história bem interessante e eu gostaria de finalizar essa história entrando no assunto principal da noite. Em 66, quando nós comemorávamos o primeiro aniversário, nós realizamos um torneio aqui em Caxias e convidamos o pessoal do Rio Grande do Sul todo. Vieram pessoas de Rio Grande, de Pelotas, de Porto Alegre, de Arroio Grande, São Leopoldo e um pessoal de Caxias. Mas nesse meio tempo eu já havia comunicado e conhecido pessoas da Bahia que jogavam. E trouxemos esses amigos da Bahia e jogaram conosco aqui. Eles fizeram só um pedido, que nós conseguíssemos uma tábua de 2,20 metros por 1,60 para eles construírem um campo da regra que eles praticavam. E foi esse o momento crucial que, quando eles apresentaram a maneira deles jogar, que nós construímos a ideia de modificar a nossa regra e a deles e construir uma regra que fosse de aceitação nacional. E fizemos um projeto reunindo as coisas boas das duas regras e fomos a Salvador com o presidente da Federação Rio-Grandense de Futebol de Mesa e estabelecemos já com 4 amigos baianos uma regra que é usada até hoje. A regra foi gerada em Caxias e nasceu em Salvador. Contribuição nossa, então, daqui. Contribuição nossa, com todo orgulho e toda honra, porque é uma coisa muito grande. Agora, para finalizar essa parte que eu gostaria de ajudar no tema principal da noite, um desses amigos, que foi fundador e realizador da regra, jogava futebol de praia, né, em Salvador. E ele consumia AS infantil. Ele consumia porque dizia que o sangue afinava, ele podia correr mais e tal. E esse amigo teve que submeter uma cirurgia do coração. Eu fui avisado, conversei com ele, telefonei para ele momentos antes da cirurgia, ele me atendeu, ele disse, olha, assim que eu sair do hospital, eu vou ligar para você, porque eu fiquei muito feliz e tal. Ele foi. A cirurgia foi um sucesso, mas o sangue não coagulou. Como ele não me telefonava, eu acabei ligando para a esposa dele e ela me disse que ele havia falecido. Então, o programa tem pertinência e eu acho que é válido porque ele se medicou pensando em fazer uma coisa boa e não fez. Carol, a gente vê que é um simples AS, né? Com certeza. Infantil.
Muito obrigada. Professor Dagoberto, por que isso acontece? E, de fato, afina o sangue? Não é que afine, é que o ácido acetil salicílico, que é o AS, ele tem a capacidade de inativar as plaquetas, que são os principais elementos no sangue para formarem os coágulos, né? E essa é uma inativação irreversível, ou seja, só as plaquetas conseguirão de novo interferir na coagulação após a formação de novas plaquetas. Aquelas não funcionam mais. Então, esse é um problema importante. Muito obrigada. Obrigada, Matheus. Obrigada, associação, que esteve presente no quadro Armazém. O pessoal que está em casa ainda dá para participar, né, Jéssica Lima? Dá sim, Carol. Se você então tem alguma dúvida, algum questionamento a respeito do assunto do Rede de Olhares de hoje, é só você acessar o facebook.com/UXTV, ou também você pode enviar sua dúvida pelo @UXTV no Twitter ou ligar no 3218 2194. Ok, obrigada, Jéssica. A gente foi até uma farmácia aqui de Caxias do Sul, a nossa equipe de reportagem, para saber quais são os medicamentos, sem prescrição médica, é claro, que são os mais vendidos. E a gente assiste agora esse material. Milhares de brasileiros se automedicam todos os dias. Nesse exato momento, enquanto essa matéria é exibida, possivelmente alguém está tomando algum tipo de medicação sem o consentimento médico. Uma pesquisa do Instituto Ciência, Tecnologia e Qualidade, realizada com 1.480 pessoas de 12 capitais brasileiras, constatou que mais de 76% possuem esse hábito. Dona Maria, de 76 anos de idade, compra remédio, mas é com outro objetivo. Dona Maria, a senhora veio hoje na farmácia para quê? Para comprar remédio. Mas a senhora está sentindo o quê? Hoje eu não estou sentindo nada. É só para prevenir. A senhora tem uma caixinha de remédios em casa? Tenho. Quando precisa, não é só no médico que a gente vai. Assim como ela, o costume de ter uma caixinha de remédios em casa é compartilhado com seu Jair. Quais os remédios que sempre estão na caixinha e que nunca faltam? Dor de cabeça e para o estômago. Eu moro no interior e daí o pessoal no interior, todo mundo toma para dor de cabeça, para o estômago, para... Isso aí todo mundo tem, para gripe, todo mundo tem. Por que tu acha que as pessoas primeiro tomam e não vão no médico? Porque acho que é uma coisa pouca, só uma dor de barriga ou alguma coisa assim, daí a pessoa, uma dor de barriga, eu vou só tomar um remedinho, já passa e deu. Já me aconteceu de estar com problema na garganta e marcar a consulta para 15 dias e depois nem fui na consulta porque já tinha passado, então não vou para quê? Geralmente são os analgésicos, que são os mais pedidos, né? Antigripais, alguma coisa de algum anti-inflamatório, mas em regra geral sempre é um analgésico. Mas o farmacêutico adverte: o popular hábito de se automedicar pode causar muitos danos. Devido ao caso, né, de um medicamento ser uma droga, né, qualquer medicamento ele pode causar alguma reação adversa. Então, um simples analgésico, um anti-inflamatório pode causar, então, uma reação desde uma alergia até casos mais graves se a pessoa é alérgica devido àquele princípio ativo do medicamento que compõe, né, um analgésico, um anti-inflamatório ou outra classe farmacêutica. Silvio já sabe bem os malefícios causados pela automedicação e cultiva outro hábito. Tem que ir no médico, né? Não acho que não é bem assim tu chegar e achar que tu deve se medicar. Eu acho que não tem que ir no médico, né? Eu pelo menos não tenho esse hábito, né, de estar adquirindo medicação sem receita. Se tem um resfriado, vai pro médico. Vai pro médico. Alguma coisa que a gente pode fazer em casa é um chá, né? Mas se tratando de medicamento, tem que ter receituário, tem que ser com o médico. Tá aí. Eu quero falar com a Melissa, que é professora também do curso de farmácia aqui da universidade e trabalha justamente com os fitoterápicos. Antes o professor Dagoberto falou dos fitoterápicos, a Jussiane também falou desse hábito que é cultural, de fato, do uso dos medicamentos, tanto dos chás também. Mas qual o equilíbrio que tem que ter aí? Porque o pessoal acha que, como é natural, tudo pode. E pode mesmo, Melissa? Não, com certeza não. Existe a crença popular que é passada de pais para filhos, né, durante vários séculos, que é o conhecimento acerca das plantas medicinais.
e também todo um marketing, né, em cima desses produtos que nos fazem acreditar que são produtos naturais, que são isentos de efeitos colaterais, são isentos de interações medicamentosas, mas não são, né? Plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos têm uma série, uma grande quantidade de princípios ativos, de compostos, de metabólitos secundários, de compostos químicos, né? Que as pessoas utilizam muito a palavra, não tem química, é natural. Na verdade, não, né? Na verdade, tem muito mais, se for pensar nesse aspecto, tem muito mais compostos químicos do que um medicamento, do que outro medicamento. Então, realmente tem que haver todo um monitoramento e a utilização racional também desses produtos, porque eles causam, sim, interações medicamentosas, efeitos adversos, causam ciclos viciosos no organismo. Então, são perigosos também. São muito perigosos. Eu poderia dar vários exemplos, né, de várias plantas que erroneamente já foram muito utilizadas. Por exemplo, o confrei foi uma planta que na década de 80 foi enormemente utilizado, largamente utilizado pela população. Ele foi uma das plantas conhecidas como panaceias, que eram plantas que seriam boas para tudo. E teve até indústrias farmacêuticas que foram formadas na época só para produzir medicamentos com confrei. O confrei conhece-se hoje em dia, então, que ele tem como princípios ativos alcaloides pirrolizidínicos, que são altamente hepatotóxicos, né? E a utilização por via oral é totalmente proibida, só se pode utilizar por via tópica, como um creme ou uma pomada, né? E assim vários outros medicamentos fitoterápicos, como os campeões de venda no Brasil, ginkgo biloba, valeriana, hipericum, são plantas que têm uma grande quantidade de interação medicamentosas, principalmente com medicamentos anticoagulantes, medicamentos antidepressivos, dopaminérgicos, enfim, uma grande série de medicamentos também. Então, o controle deve ser tanto quanto qualquer outro medicamento. Ótimo, obrigada, professora. Vamos escutar a Michele também, que é professora do curso. A gente escutou até a fala do Jair, que disse que ele estava com dor de garganta, ele marcou a consulta para 15 dias, mas quando chegou na hora de fazer de fato a consulta, a dor de garganta já passou. É uma realidade nossa também, do Brasil, e eu acredito que em outros países também, o fato de a gente sabe que a saúde, às vezes, a gente não consegue... tá com dor de garganta, consegue marcar o médico no outro dia? Não consegue. Tanto isso em saúde pública quanto privada, não é mesmo, Michele? Na verdade... A gente está falando, né, que deveria ser utilizada a prescrição para se ter um uso racional, mas focado na figura do médico, né? Mas a figura do farmacêutico é bastante importante, visto até o que o professor Dagoberto comentou, que o nosso sistema de saúde nem sempre vai ser acessível, né? Então, às vezes, o farmacêutico vai funcionar mesmo como um primeiro acesso, né, do indivíduo, e realmente o profissional farmacêutico é o profissional habilitado para direcionar esse indivíduo da melhor maneira, né? Existem os medicamentos isentos de prescrição ou de venda livre, que realmente o farmacêutico pode fazer a indicação. Mas, claro, né, se a pessoa informar detalhes, o farmacêutico também vai fazer a indicação de que deva ser encaminhado ao médico, né? Porque justamente o perigo é o mascaramento mesmo dos sintomas, que é bem isso, uma dor de barriga pode ser o começo de um apendicite, né? Que pode ser rapidamente feita a cirurgia, mas se ele for mascarado, pode chegar até o óbito, né? Então, é muito importante que a população crie o hábito de ver na pessoa do farmacêutico o indivíduo habilitado para esse primeiro contato, para saber como melhor, né, direcionar para resolver esse sintoma. Ótimo, muito obrigada. Eu vou convidar vocês, a gente separou um documentário, porque a gente está falando tanto de perigo e tal, e a gente sabe que tem algumas críticas aí à indústria farmacêutica. A gente separou 2 documentários e a gente assiste um trecho agora. A new psychological study from the National Institute of Mental Health. Just this morning, along with his longtime psychiatrist. The circle of depression is growing wider, broader. 15% of women suffer from this disorder. Chemical changes that have occurred in the brain. Abnormalities in the neurotransmitter. Is that a chemical imbalance?
6 million American kids take prescribed medication. But what if the criminal is mentally ill? The punishment form of aversion therapy. Strategy includes show that I want to seasonal affective disorder, oppositional defiant disorder. Schools criticized for overprescribing. They basically believe that everyone is mentally ill. You smoke too much, it's a disease. You're too unhappy, it's a disease. You're too thin, it's a disease. You're too fat, it's a disease. No podemos negar que los problemas psicológicos y emocionales, hasta la angustia mental grave, pueden afectarnos prácticamente a todos. Pero, ¿significa eso que estamos todos locos? Isso aí. Jussiane, eu falo contigo, que é socióloga, depois eu estendo também para os demais convidados. Que sociedade é essa que a indústria farmacêutica ela consegue reinar aí, ou operar? Pois é. O mundo que estamos vivendo hoje, inclusive alguns sociólogos, antropólogos, filósofos, já dizem que nós vivemos a pós-modernidade, que seria essa sociedade do caos, essa sociedade onde as relações não são relações fixas. Nós vivemos em um período onde nós trabalhamos muito e queremos acumular e cada vez mais pensamos menos na nossa saúde. Então, por exemplo, como nós estávamos falando da questão de ir ao médico, você acorda com dor de cabeça, tem o dia inteiro de trabalho, você vai esperar seja privado ou particular, até porque no particular tem ainda a gravidade da sua doença. Você pode esperar até 2 horas, tem as bolinhas azuis, vermelhas, e daí vai ter a gravidade da sua doença. Isso eu digo porque já passei por isso. Então, assim, seria mais viável você tomar o seu comprimido para dor de cabeça e trabalhar normal, do que você perder um dia inteiro de trabalho por conta de uma dor de cabeça. E ainda, você chega no seu trabalho, vão entender que você estava com dor de cabeça? Então, assim, é uma sociedade onde os antidepressivos também são muito consumidos. Eu estava até prestando atenção na fala do professor e pensando, e quando outro médico, sem ser um especialista, porque às vezes um gastro prescreve um antidepressivo e você vai e compra, está comprando com prescrição, mas vai saber o que você tem. Então, toda essa sociedade do caos leva também a esse princípio de automedicação. Ótimo. Gente, o tempo está acabando, a gente vai ter que se dividir. Eu sei que é importante falar sobre a Semana Estadual do Uso Racional dos Medicamentos, que acontece em Caxias do Sul, de 4 a 8 de maio. Aonde acontece? Lívia e... Isso. Essa semana, então, ela acontece no estado inteiro, né? É uma lei estadual. Nesse dia, né, Porto Alegre, Ijuí, Santa Maria, Caxias do Sul, nós estamos nos movimentando para divulgar para a sociedade a importância do uso racional de medicamentos. Então, aqui em Caxias do Sul, nós temos esse programa, né? Após o programa, nós vamos com os alunos aqui para a galeria central da universidade para distribuir alguns folders. Na quinta-feira, teremos uma atividade com os dispensadores aqui da região da Serra, na Câmara de Vereadores, para divulgar um pouco, né, as questões dos cuidados na dispensação de medicamentos e participando, né, no Estado como um todo nessa discussão. Ok. E Lívia, na cidade, o que está se mobilizando? Sim, então a equipe da assistência farmacêutica da Secretaria de Caxias, né, de Saúde, nós organizamos então atividades educativas, elaboramos folders, cartazes. Então essas atividades elas estão ocorrendo nas farmácias, né, na farmácia básica municipal, na especializada, no componente estratégico, no CAMI, também na farmácia popular, na farmácia do IPAM e também nas 47 unidades básicas de saúde que nós temos. Okay. Além disso, duas capacitações, uma capacitação para os médicos da atenção básica, voltada justamente ao uso racional de antimicrobianos, e a outra capacitação para profissionais de farmácia e de enfermagem sobre manuseio e uso de dispositivos inalatórios.
Ótimo. Gente, muito obrigada. Eu não vou conseguir escutar a fala final do professor Dagoberto. Obrigada a todas as estudantes e estudantes, as professoras que estavam aqui, a Jéssica Lima, o Matheus e os convidados. Ana, a gente encerra o programa de hoje com você, fazendo o teu som. E lembrando que a prescrição médica é importante porque é perigoso tomar medicação sem receita, né? Contigo, Ana. Gosto, 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 gosto de você. Eu gosto, 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 gosto de você. Teu cheiro, teu pelo, tua pele, tua cor. Gosto, 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 gosto de você. Eu gosto, 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 gosto de você. Tua boca, tua roupa, tua pele, tua cor. Saio pro trabalho, penso em você. Vou correndo louca pra te ver. Quando chego perto, me arrepio, o coração sai pela boca. Eu me desmancho e vou cantando. I love you, baby. I love you, baby. Love, 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 love you, baby. I love, 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 love you, baby. Gosto, 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 gosto de você. Eu gosto, 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 gosto de você. Tua roupa, tua boca, teu gesto, tua mão. Acordo de manhã, pão com café e beijo teu retrato na parede. Saio escabelada, vou com pressa, cantando, lembrando tua risada. Na minha cabeça vou cantando I love you.